Nos últimos 12 anos, o salário mínimo teve aumento real de 70%, fruto de um acordo celebrado em 2007 entre o governo federal e as centrais sindicais. O acordo tem validade até 2023, mas precisará ser renovado em 2015 pela presidenta Dilma Rousseff. A Alessandra sempre recebeu o salário mínimo e nos últimos 8 anos, sua renda aumentou 68%. Em 2006, ela trabalhava como demonstradora de produtos e ganhava R$ 444. Hoje, trabalha como auxiliar de corretora de seguros e recebe R$ 724 por mês. Eu trabalhei em 2006, né, e o salário era bem menor. Aí, quando eu retomei novamente, né, já vi que deu um aumento muito diferencial. Esse aumento da renda da Alessandra e de 45 milhões de trabalhadores no país se deve à política permanente de valorização do salário mínimo, iniciada no governo Lula em 2002 e que ganhou força a partir de um acordo fechado com as centrais sindicais após as grandes marchas realizadas em Brasília a partir de 2004. Começou com um movimento, né? Ele toma forma, vamos dizer assim, mais expressiva, com as marchas das centrais para Brasília desde 2004, né? Com essa insistência de fazer essa política. E, a partir de 2007, né, através de medidas provisórias, é implantada, de fato, a política de valorização e recuperação, com o salário mínimo sendo reajustado pela inflação e também pela variação do produto interno bruto. A valorização do salário mínimo faz com que você tenha um crescimento do mercado interno muito grande, capacidade de consumo da classe trabalhadora. Em vários municípios você tem isso como sendo uma coisa essencial e que nós estamos agora lutando para continuar. Em 2011, essa política de valorização do salário mínimo foi transformada em lei e sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. A lei, baseada no acordo com as centrais sindicais, tem validade até 2023, mas precisa ser renovada em 2015. Ela também determina que o reajuste do salário mínimo deve ser composto pela inflação do ano anterior, mais a variação do produto interno bruto de 2 anos antes. A diferença é que ela não é uma legislação apenas construída entre os interesses dos deputados com o governo. Ela foi forjada na luta dos trabalhadores. É o maior acordo de salário construído em nível mundial, porque é um acordo trabalhista construído com as centrais sindicais. A importância é vital, porque é um país como o Brasil, cheio de desigualdades, um dos países mais desiguais do mundo, né? Ou seja, uma concentração brutal de renda a favor do capital, né? Era imperativo que esse salário se recuperasse. Nos últimos 10 anos, o salário mínimo teve um ganho real de 70%. Em 2004, valia R$ 260 e neste ano chegou a 724. A presidenta Dilma Rousseff garantiu no pronunciamento do 1º de maio deste ano que vai renovar essa política, que é fundamental para o crescimento econômico do país. Que assuma o compromisso de continuar a política de valorização do salário mínimo, que tantos benefícios vem trazendo para milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Antigamente, você ia numa loja, você não conseguiria comprar tantas coisas quanto você compra hoje com o seu salário. E a gente pode sonhar mais um pouco, né? Pois é, a política de valorização do salário mínimo veio acompanhada de um quadro na economia brasileira onde a massa salarial aumentou, o desemprego diminuiu e a informalidade despencou. Mesmo assim, existem críticas a essa política. Tem gente que diz que o país não suporta esses aumentos no salário mínimo. Quem vai esclarecer essas dúvidas para nós é o economista Cláudio Dedeca, professor da Universidade da Unicamp, que inclusive é um dos pais desta política. Foi ele que ajudou a formular a política de valorização do salário mínimo. Boa noite, professor. Seja bem-vindo ao seu jornal. Boa noite. Por que o senhor considera que essa política deve continuar? Olha, por um motivo muito simples. O salário mínimo fará 75 anos de existência no próximo ano. Apenas nos últimos 7 anos, temos uma política estável de salário mínimo, uma política estável que tem como objetivo favorecer o desenvolvimento com distribuição de renda. Todos os diagnósticos catastróficos
relativos à política que foram feitos em 2007, tá certo? Não foram chancelados, não foram validados, né, ao longo desses anos, 7 anos. Isto é, a política de salário mínimo ajudou a melhorar o mercado de trabalho, elevar o emprego, elevar a renda, elevar o consumo, enfrentar a situação de crise e, mais do que isso, tá certo? Promover alguma distribuição de renda num país tão desigual como o brasileiro. Quer dizer, nós estamos, na verdade, no início de um processo, não estamos no fim do processo. E a política de salário mínimo tem cumprido o papel, tem entregado aquilo que prometeu ao país, à sociedade brasileira. Bem, entre as críticas que são feitas a essa política está o impacto que a valorização do salário mínimo provoca nas contas públicas, em gastos com programas sociais, como exemplo da aposentadoria. E qual que é a sua avaliação sobre esse pensamento? Olha, infelizmente, ou felizmente, não sei, essas críticas, na verdade, são críticas meramente ideológicas, meramente políticas. Não existe nenhum trabalho que comprove este argumento. Por quê? É fato que o salário mínimo gera um aumento de gasto do Estado, mas também o salário mínimo gera um aumento da receita do Estado. Até hoje não foi feita uma análise criteriosa sobre quanto o salário mínimo contribui para aumentar o gasto, mas também quanto o salário mínimo contribui para financiar o crescimento da economia e o financiamento das contas públicas. É necessário providenciarmos esse estudo, não foi realizado e, portanto, aqueles que levantam esse argumento, tá certo, levantam por uma questão de princípio, por uma crítica ideológica, mas sem qualquer fundamento, diria, científico, sem qualquer algo que ampare de fato uma informação de qualidade que possa amparar tal argumento. E também existe se diz que essa fórmula de cálculo do reajuste do salário mínimo é baseada no passado e não leva em conta o que se passa na economia do presente. Isso é válido? Olha, de certo modo é. Nós não podemos dizer que não, porque ela considera o PIB de 2 anos antes. Entretanto, a grande vantagem da política é que ela permite ao setor público e ao setor privado saberem qual será seu custo em termos de salário para o próximo ano, naquilo que diz respeito ao salário mínimo, porque o custo salarial é muito mais amplo, é muito mais complexo, correto? Nesse exato momento, o Estado e as empresas já sabem qual deverá ser o salário mínimo para 2015 e, portanto, podem se preparar para isso. A ideia do salário mínimo, a ideia da política foi promover a valorização do salário mínimo, promover a distribuição, mas, ao mesmo tempo, adotar uma estratégia que seja condizente com as condições de funcionamento e desempenho da economia. E, nesse sentido, ela é muito bem ajustada, eu diria, e tem realizado esse objetivo plenamente. Os críticos, na verdade, as críticas são poucas à política e, na maioria das vezes, sem qualquer fundamento. Tá certo. Professor, nós queremos agradecer sua presença aqui e esperamos o senhor outras vezes no seu jornal. Muito obrigado a vocês e aos ouvintes.